Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Gente, hoje as primeiras páginas estão lotadíssimas de notícias importantes. E tem uma notícia, uma reportagem da Folha de São Paulo, repercutida por outros jornais, que vai causar espécie, como diriam os comentaristas esportivos. Por que vai causar espécie? Porque mexe com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, segundo essa reportagem da Folha, teria se utilizado de expedientes não oficiais para fazer avançar e para inculpar alguns de seus das pessoas que estavam submetidas às investigações, que ele participava naquele inquérito onde ele é promotor, vítima, defensor. Então, todo o ressentimento que pesa sobre Alexandre de Moraes, e não é pouco, está fluindo por esse canal que é um tipo de agora pegaram Alexandre de Moraes. Veja a manchete da Folha de São Paulo. Isso vai virar tema aí por alguns dias, se for alguns dias. Pode ser muito mais. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Tem outras coisas que eu vou rapidamente lembrar a você. Câmara aprova segundo projeto de regulamentação tributária. Tem novidades aí, são coisas técnicas, mas tem novidades aí. Por exemplo, tem uma restrição a quem recebe previdência. Quando você faz uma aplicação em previdência privada, quando a pessoa vem a faltar, os herdeiros não pagam nenhum, não pagam nenhum imposto. É um ponto de atração da Previdência. Isso está sendo, de alguma maneira, revogado, substituído por uma coisa, se tiver 5 anos, pode continuar como está. As propostas mexem com muita coisa, tem concessões, daqui a pouco a gente entra nisso. Tem outra coisa que daqui a pouco eu volto para o negócio do Alexandre de Moraes, que é a principal notícia política do dia. Tem outra coisa que eu conversei ontem com vocês e informei que o Lula quer convocar um novo pleito na Venezuela. Aqui, o presidente Lula cogitou em reunião ministerial na quinta convocar nova eleição na Venezuela como solução para a crise. Lula teria dito que o resultado do pleito não poderia ser aceito sem provas de que foi limpo. Pessoal, o Lula passou o pano a vida inteira e recebeu o Maduro aqui, parecia que o Maduro era a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra. Tapete vermelho, flores, perfumes, etc, etc. Depois fizeram uma reunião em Barbados, onde o Maduro assumiu em relação à sucessão dele, em relação às eleições, que ele era candidato e ganhou as eleições, para a sucessão dele mesmo. Aí ele não cumpriu nada, está perseguindo, proibiu candidaturas, fez o diabo, não respeitou Barbados. Perdeu a eleição, é visivelmente fraudado, o mundo reconhece, visivelmente fraudado. Então, acabou. Ele nem apresenta o que o Brasil quer também,
que são os boletins, que é o boletim, as provas da lisura, né? Usando as urnas eletrônicas lá, as listas dos relatórios. Ele não apresenta, ele prometeu apresentar, não apresenta, aliás, não é ele que tem que apresentar, é o Conselho Eleitoral, que é vinculado a ele, que é um ditador, não tem dúvida, só o Lula acha que é tudo normal lá. Aliás, o Lula afirmou isso, é tudo normal. Agora ele propõe novas eleições. Isso me lembra uma história, tem um filme do Hugo Giorgetti chamado Os Boleiros, que é um filme que apresenta várias historinhas de futebol. Numa delas, um juiz, não tem nada com a parte moral, um juiz de futebol venal jogava baralho, perdia fortunas, ele é indicado para um jogo em que um time desce, um time cai para a segunda divisão. E ele é subornado pelos diretores do clube. O jogo, aliás, é filmado no campo do Juventus, coitado. Aí tem o jogo e esse juiz venal olha lá na arquibancada, estão lá os diretores, tudo mafioso, não tem relação nenhuma mesmo, não tem relação nenhuma com ninguém. Aí é o fato que eu vou contar. Aí ele olha lá e de repente ele marca um pênalti a favor desse time, né, que ele tinha que favorecer. Ele anula gols dos outros e tal, ele rouba o tempo todo, mas aí ele precisa fazer ganhar. E aí os jogadores que vão bater o pênalti, o goleiro pega, o sujeito chuta o pênalti para fora, e ele vai, não, agora bate você, ele vai anulando, o goleiro se mexeu, não, bate você, ele, juiz, manda o jogador, agora bate você, até a bola entrar. Então, essa ação do Lula me lembra esse tipo de, quer dizer, até o Maduro ganhar a eleição, até o Maduro ganhar a eleição, vai ter repetição dessa eleição. É um absurdo essa proposta, é uma vergonha fazer uma outra eleição, porque o cara fraudou a eleição, perseguiu adversários, reprimiu manifestações, uma bruta de uma ditadura, e vem o nosso querido presidente Lula com uma história desse, ele não obedeceu nada que ele combinou, inclusive com o Brasil. Tem 3 países que estavam conversando, tentando passar o pano de maneira esperta, enfim, fugindo um pouco com medo dos olhares internacionais, vamos compor e tal. Brasil, México, Colômbia. O México ontem pulou fora. Ficou Colômbia e Brasil, o que enfraqueceu muito, né, esse trio enfraqueceu muito essa ação que agora é de 2 países, Colômbia e Brasil, perde força essa negociação. Mas, pelo amor de Deus, dá outra eleição, porque o cara fraudou a eleição, não dá para acreditar. Bom, aí eu vou voltar para o, deixa eu ver, a Câmara aprovou, eu já disse, o projeto, tem uma denúncia que o Marçal omitiu empresa e mais 22 milhões à justiça. Eu estou vendo a primeira página da Folha. Morreu um sobrevivente de Hiroshima que vivia em São Paulo, tinha 100 anos. E aí tem, eu vou voltar para os casais que morreram lá no acidente do avião da ex-Passaredo, casais são velados com fita unindo caixões em Cascavel, continuam as buscas, corpos de vítimas do acidente da Voepar são transportados para Cascavel. Está aqui, uma fotografia, a televisão cansou de mostrar ontem, enfim. Agora vamos para a história do Moraes, que vai botar fogo
Hoje tem debate, 10 horas, na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, que é um belíssimo auditório, é o debate promovido pelo Estadão. Debate promovido pelo Estadão não vai ser transmitido por nenhuma emissora de TV, vai ser transmitido pela internet. Só achar aonde está a transmissão da internet pelo Estadão. E vai ser diferente, tem um formato diferente. Em várias oportunidades, em quase todo o debate, vai colocar um contra o outro, mediado pela Rosiane Kennedy, fica um contra o outro, todo mundo contra todo mundo, nas várias rodadas. É um formato diferente esse do debate Prefeitura de São Paulo do Estadão. Olha, qual a acusação contra o Moraes? Eu vou ler aqui para não errar, né? De repente o Xandão me processa também. Não tenho medo de processo, mas não quero ser processado à toa. O gabinete de Alexandre de Moraes, do STF, ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas. Quer dizer, a lei prevê, as leis, regulamentos, etc., prevêem uma série de formalidades que devem presidir qualquer inquérito, qualquer processo e tudo isso. Um erro nisso, lembra do Lula? Não foi absolvido, mas pegaram os erros, né? Ele teria sido julgado por vara errada, etc., etc., mas isso pode anular um processo. Bom, aí, embasar decisões. Então, vou de novo. Moraes, no STF, ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news na Suprema Corte durante e após as eleições de 2022. Então, ele, que era do STF e do TSE, o inquérito é do STF, ele usou o TSE. Ele, perguntado ontem, diz que é tudo correto, mas um monte de advogados diz que não é. Diálogos, aí alguém entregou para a Folha os diálogos. Dizem que a Folha obteve de maneira legal, não sei. Diálogos mostram como a área de combate à desinformação do TSE, presidido por Moraes, foi usado como braço do gabinete do ministro no Supremo, relatam Fábio Serapião e Glenn Greenwald. Ele de novo. Mensagens revelam fluxo fora do ritmo nos dois tribunais. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares, entre eles o principal assessor de Moraes no STF, juiz e instrutor Ayrton Vieira. Em alguns casos, relatam irritação do ministro com a demora no atendimento a ordens. Vieira demonstra em áudios, olha aí, o próprio Vieira, preocupação com a forma de atuação dos gabinetes do ministro no Supremo e no TSE. Aí é ele falando, o Vieira, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, diz a Eduardo Talhaferro, então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados no inquérito e investigações em curso no STF,
com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Aí tem acusação também, eu vou devagar, segundo a a análise das gravações, a Folha tem degravação aqui, publicou vários desses diálogos. Aí tem uma revelação que é o Moraes mandando preparar os relatórios que iam embasar, que os relatórios colocados como produtos de denúncia anônima, que iam embasar a ação dele, né, os processos contra, especialmente, bolsonaristas. É isso, quer dizer, pegaram as conversas de WhatsApp, as conversas conteriam irregularidades que ele teria cometido, né, usando, dentre outras, usando a estrutura do TSE para um processo do STF, o que, segundo muitos, não pode, ele diz que pode. Alguns assessores dele colocam temores e relatam ordens dele para fazer isso ou aquilo. Então, é uma coisa gravíssima. O Supremo fica encalacrado. O Supremo vai defender o colega, né? É corporativo. Fica encalacradíssimo porque ele, em outras ocasiões, na questão do Lula, do Moro, condenou, até às vezes deixou passar esse tipo de ação. Condenou, por exemplo, quando houve um erro formal no processo e tudo. Os bolsonaristas estão comemorando. Pegaram o Xandão, etc. Já vários deputados estão se reunindo, claro que de oposição, para tentar o impeachment do Alexandre de Moraes, coisa que eu acho muito difícil, porque difícil, mas é possível. Mas vão encher o saco com essa história no mínimo. Mas aí realmente pegaram o Xandão. Pegaram num possível, talvez, erro. Pegaram. Tem artigos aqui na Folha de advogados. Eu não vou chamar todo mundo de jurista. Jurista é aquele advogado que atingiu uma espécie de nirvana, né? Olha aí, quer ver? Tem aqui um jurista mesmo, Ranier Bragon. Mensagens expõe Moraes, investigador, acusador e julgador, que já é uma coisa estranha. Aí ele faz uma extensa, não tão extenso, um artigo mostrando que, colocando as supostas irregularidades. Quer ver? Uma coisa é inegável, os próprios autores do modelo sabiam que estavam sapateando sobre as regras. Fosse diferente, tudo seria feito às claras, como todas as coisas corretas são feitas. Ambientes excepcionais permitem medidas excepcionais? Ele pergunta. A ruptura ou ameaça de ruptura tão propalada das 4 linhas da Constituição pelo lado bolsonarista permitiria que o mesmo ocorresse do lado legalista? A inação da Procuradoria-Geral da República representaria um agravante em qual nível? Olha o que ele está colocando. Aí ele termina assim. A revelação das mensagens de assessores de Moraes joga a luz sobre um modelo sobre o qual a história, como sempre, fará o seu julgamento, sem simulações. Quer dizer, as simulações que ele alega
são o que assessores dizem que o Moraes mandou fazer um relatório baseado numa coisa que não existia, mas que se presumia que era correta, baseado, quer dizer, supostamente inventado, né? Então, gente, é um problema, como diria aquele candidato, é um problema grave, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu pegar essa regulamentação tributária. Deixa eu pegar o Estadão. Estadão, aqui, ó. Deixa eu ver o Estadão. Subsídios tornam conta de luz no país alta, apesar de energia barata. Incentivos ao setor elétrico crescem e representam 13,5% da fatura. É a manchete do Estadão. O Estadão dá pequenininho o negócio do Moraes e do próprio Estadão, Portal Terra e FAAP promovem debate entre candidatos. Lula sugere nova eleição na Venezuela. Lei da brecha a candidatos com menor tempo de TV, etc. Então é no Portal Terra. No Portal Terra. O debate terá a participação de 6 principais candidatos em São Paulo, selecionados com base nas pesquisas eleitorais mais recentes e na representatividade de legendas do Congresso. Aí Moraes usou TSE fora do rito regular para investigar bolsonaristas, afirma jornal. Aí tem uma frase de um juiz auxiliar lá do Moraes que disse: vai ficar uma coisa muito descarada. E parece que ficou. Subsídios de 40 bi tornam o Brasil o país da energia barata. Subsídios de 40 bi tornam o país da energia barata e da conta cara. Bom título. Olha, aí hoje vão votar os destaques. Ontem aprovaram várias coisas da reforma tributária. Eu tenho medo dessa pressa. Quer ver? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto básico do segundo projeto de lei da regulamentação da reforma tributária. Foram 303 votos favoráveis a 142 contrários. Eram necessários 257 votos. Agora, deputados analisarão destaques. A proposta trata de regras do comitê que será criado pela reforma para gerir impostos sobre bens e serviços estadual ou municipal e altera tributos sobre transmissão de bens imóveis e sobre herança e das doações. Então, herança, doações, isso deve mudar, né? Na previdência privada não tem imposto, vai ter. Marçal omite empresa e mais de 22 milhões em declaração para o TSE. Ele diz que foi um erro. Câmara elabora proposta sobre emendas após pressão. Essas horríveis, horripilantes emendas PIX, os deputados ficaram horrorizados porque foram suspensas pelo Supremo. Eles acham que tem a mão do Lula nessa história, e aí eles querem um acerto, porque agora em época eleitoral, agora essas emendas PIX que você não sabe de onde vêm, e muito menos para onde vão, são uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Você paga imposto, não sabe nem como ele está sendo gasto, nem por quem ele está sendo usado e nem por quem ganha nessa história. Não é a população.
Bom, no campo internacional, a Ucrânia continua avançando em território russo. O Putin diz que é uma provocação, vai reagir, tem condições de reagir. Israel continua a expectativa, o Irã diz que vai retalhar. Vários países pediram para o Irã, olha, não vai retalhar, a coisa pode degringolar. Israel está em alerta máximo, né? Aí é um problema muito, muito grave. Os Estados Unidos deslocou, além do que ele já tem lá na região, ele deslocou um submarino, uma situação complicada na área de Israel. E o vexame que está sofrendo o Putin com as tropinhas, né, da Ucrânia avançando sobre uma grande área, populações sendo deslocadas. Agora, tem gente que acha que é um erro da Ucrânia porque ela desguarnece áreas onde está havendo luta, que a Rússia quer anexar ou quer, de alguma maneira, ligar ao território russo, aquelas áreas que a Rússia invadiu na Ucrânia. Então, desguarnece militarmente essa área. Os Estados Unidos, para Israel, deu um monte de dinheiro agora, armamentos, etc., para Israel, bilhões de dólares. Tem uma coisa interessante aqui no valor: Galípolo alivia mercado e cresce pressão por alta de juro. Quer dizer, o Galípolo, o pessoal suspeitava, achava, ele está praticamente nomeado, né? Até o Lula está conversando com o presidente do Senado e da Câmara para acertar, porque tem uma sabatina, não pode gongar o indicado dele. Tem uma série de políticas, a satisfação a ser tomada, formalmente consultar, ver se eles concordam com o nome e tudo. Enfim, ele está fazendo transitar o nome do Galípolo. Teve aceitação, aparentemente, politicamente tem aceitação. Ele já está atuando, já está em conversações com o Roberto Campos, etc, etc. Quer dizer, ele já está se aproximando da presidência. Ele está na diretoria lá no conselho do Banco Central. E ele fez uma afirmação esses dias dizendo, olha, se precisar subir os juros, sobem. Uma coisa contra o que o Lula está afirmando. Tem gente até que acha que ele se acertou com o Lula para ganhar credibilidade no mercado. Essa aparente independência dele do que pensa o Lula, do que quer o Lula, de que se precisar sobe, deu mais credibilidade a ele. Dá a impressão que ele não vai ser uma vaquinha de presépio do Lula. Para participantes do mercado, após as falhas de Galípolo terem sido bem recebidas, crescerá a cobrança para que o Banco Central de fato suba a taxa básica. Isso seria importante para que os ativos mantenham a melhora registrada nos últimos dias. E a eleição americana, a Câmara está subindo em vários estados-chave, ela já é líder. Quer dizer, a Câmara, por enquanto, é um sucesso para enfrentar o ex-presidente americano, né, que baixou a crista. Com o Biden, ele abusava. Com ela é dura na queda, essa senhora Câmara. Então, eu vi o Biden descendo do avião ontem, se batesse um vento lá, Deus do céu, ele está idoso. Ele tem uma idade perto da minha, mas eu estou melhor que ele.
pelo menos de cabeça. Dizem alguns que eu estou gagá, mas é mentira. Não. De vez em quando alguém escreve aí que eu estou gagá, eu desminto e invoco o testemunho dos meus funcionários. Todos eles dizem que eu não estou. Eu pergunto, você acha que eu estou gagá? Não, Boris, você não está gagá. Bom, quem tomou cafezinho conosco hoje? Edinho, brincadeiras à parte, né? Edinho Santos, Jonas Cruz, Cacá Matos, Ranilson Baldez, Márcia Moura, Maria Celina, Tereza Cristina, Miguel Penildo, Celso Reitman, Tiago Avelar, Valquíria Camilo, Jorge Rocha, Adail Bezerra, Jens Hernandes, Márcio Sábio, de Tocantins, Vilma Berbet, de Governador Valadares, Gerson Silva, de Igaraçu, Pernambuco, e Rosalie Ruchinski, de Blumenau. Bom, o que eu pude eu trouxe para vocês. Tem gente pedindo aumento do tempo do jornal, é difícil, tem compromissos com N emissoras e sites do Brasil todo, onde é transmitido. Não dá, assim, não dá, e também eu não sou de ferro, né? 30 minutos falando. Estão me sinalizando para terminar. Pessoal, mais do que nunca, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.